Além dos combustíveis fósseis, existem as fontes de energia alternativas, né? Quando fala em fonte de energia alternativa, a gente está se referindo à energia eólica, que é a energia dos ventos, energia solar, que é a energia oriunda do sol, e também das marés, que tem uma importante fonte de energia, são consideradas energias limpas, sustentáveis. E fazendo assim um link com o Brasil tem um potencial enorme de produção de energia sustentável, visto que pela localização geográfica nós somos muito bem iluminados pelos raios solares, né? Estamos na região dos trópicos, né? Boa parte do nosso território, a maior parte, e também pelo vento, pelo movimento, né? Das massas de ar, o vento que é constante no nosso litoral, que move aí os aerogeradores, são energias consideradas bem menos impactantes do que os combustíveis fósseis. E por falar em energia menos impactante, ou energia que gere menos degradação no meio ambiente, o nosso país também tem um potencial gigantesco de energia hidrelétrica, né? Visto que 60% da energia elétrica que chega às nossas casas é oriunda das hidrelétricas. E por falar em hidrelétrica, é bom que se fale na grande discussão do momento, que é a crise energética motivada pela crise hídrica, né? Nós temos, nos últimos anos, o Brasil tem sofrido sucessivas secas, né? Baixas no volume de precipitações. Isso implica no volume das reservas, né? Das barragens, né? Dos reservatórios onde estão instaladas as usinas hidrelétricas. E aí toda essa discussão de possibilidade de racionamento, toda essa problemática no aumento das taxas, né, da conta de luz da nossa casa, tem a ver com essa crise hídrica. Por quê? Porque a energia hidrelétrica, quando ela há uma redução, quando há uma crise dessa natureza, né, se compra para substituir essa energia, se compra a energia das termoelétricas. E a energia da termoelétrica é a energia mais cara. E aí esses valores são repassados para nós contribuintes. O fato é que é importante que nós avancemos mais em nível de mundo e especialmente em nível do Brasil, avancemos mais no quesito da exploração e do aumento do potencial da produção de energia sustentável, sobretudo energia eólica, energia solar e energia das marés. Olá, tudo em paz? Estamos finalizando o terceiro bimestre e o conteúdo que a gente finaliza essa etapa de estudos da unidade 3 e da unidade 2. Da unidade 3, um assunto que a gente vem trabalhando no decorrer do bimestre, desde o início, que é fontes de energia. Nós vimos que fontes de energia são os recursos que faz mover a economia mundo. E dentre essas fontes de energia, a mais usada, né, que move a economia mundo, é justamente os combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo e o carvão mineral. Carvão mineral que vem em uso desde os tempos da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. E o petróleo, né, do século XIX, e prevalece, né, vem prevalecendo no decorrer do século XX, século XXI, como a mais importante matriz energética do mundo, visto que, além de combustível, o petróleo também é gerador de inúmeros derivados, como a borracha sintética, o plástico, dentre outros. E os combustíveis fósseis, comprovadamente, eles são muito comprometedores da saúde do planeta, porque emitem resíduos, né, sejam líquidos, sólidos e gasosos, né, para a atmosfera, no caso. E no caso da emissão de gases, né, os chamados gases do efeito estufa, que colabora diretamente com o famoso aquecimento global. Aquecimento global esse que tem mexido em toda a dinâmica climática da Terra. E além dos resíduos que são jogados nos rios, nos mares, né, o plástico, a borracha e tantos outros derivados do petróleo. Além do mais, o petróleo também ele é motivo de muita disputa política, de guerras, de conflitos
no mundo inteiro, mais precisamente no Oriente Médio. Guerras como Irã e Iraque, guerras no Kuwait, né, a invasão do Iraque, questões ligadas à interferência do imperialismo norte-americano no Oriente Médio, soviético também, tem muito a ver, é diretamente ligado a essa disputa pelo petróleo naquela região do planeta. Então, as fontes de energia, sobretudo os combustíveis fósseis, eles são importantes para mover a economia do mundo, mas com uma série de limitações. Um assunto importante a ser tratado aqui é a questão da indústria, né, ou das indústrias no sentido da dispersão industrial e da produção do espaço geográfico proporcionado pela indústria. Sabemos que o pontapé inicial do processo de industrialização foi na Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra. Depois vieram a segunda, terceira revolução, se fala até na quarta revolução industrial, que é essa mais contemporânea, mais atual. E o fato é que a indústria, ela, quando chega em um determinado território, em um determinado lugar, ela transforma profundamente o espaço geográfico. Seja na questão das relações de trabalho, como aconteceu inicialmente na Inglaterra no século XVIII, um processo de cercamento dos campos, a migração campo-cidade, que onde a indústria se instala, onde o processo industrial se expande, essa migração ela acontece. As relações de trabalho, né? Num primeiro momento o artesão passou para a manufatura ou a maquinofatura, né? As atividades mecanizadas, automatizadas, e todo um ritmo de produção, né, diferenciado, né? Produção em série, produção em larga escala, a produção que obedece um tempo regido pelo funcionamento da máquina, aí vem direitos trabalhistas, vem toda uma modificação no entorno, né? uma produção, uma reconfiguração do espaço geográfico em torno dos complexos industriais, esses complexos fabris, né? Porque ao redor surgem as moradias, surgem as atividades ligadas indiretamente à indústria, como o comércio, como determinadas prestações de serviços. Então a indústria, quando se instala no território, no espaço geográfico, ela promove mudanças profundas, e além das mudanças, né, no que concerne ao espaço ambiental, né, a questão ecológica, né, porque a geração de resíduos, a movimentação de pessoas, de automóveis, de cargas, né, há toda uma demanda por recurso energético, por água, por terreno, é preciso modificar o espaço da vegetação original. Então é um conjunto de transformações do espaço geográfico que a indústria promove, né? São alterações, as chamadas alterações antrópicas, humanas. De indústrias, podemos citar aqui uma classificação baseada nos bens que são produzidos por elas. E aí começa com as chamadas indústrias de base, ou indústrias de bens de produção. O que são essas indústrias de base ou de bens de produção? São aquelas indústrias que têm um contato direto com os recursos naturais. São aquelas indústrias, aquelas fábricas que vão buscar a matéria-prima ainda no seu estado bruto, no seu estado, vamos dizer assim, in natura. Como, por exemplo, a siderúrgica ou a siderurgia. É uma indústria que vai, né, buscar o minério de ferro, que vai buscar o alumínio, que vai buscar, vai transformar lá a liga, né, do manganês com o ferro em aço. É a indústria, por exemplo, que, repito, tem um contato direto com o minério, né, vamos dizer assim, no seu estado natural. Isso é a indústria de bens de produção. Já a indústria de bens intermediários é aquela indústria, como o nome já diz, né, que está entre a indústria de bens de produção e a indústria de bens de consumo. Por exemplo, a indústria de bem intermediário que recebe a chapa de ferro, um exemplo, para fabricar uma peça de um automóvel, por exemplo.
né, que fornece, que aquela peça vai ser destinada a uma montadora, a montadora de um carro, de um veículo. Ela recebe a matéria-prima da indústria de bens de produção e elabora, né, na sua fase intermediária, como o nome diz, né, o equipamento para destinar a outra indústria, que é a indústria de bens de consumo. E a indústria de bens de consumo, ela, como o nome já diz, já é a indústria final, né? Já é quem vai finalizar o processo de produção. Por exemplo, uma montadora de automóvel, já pegando nessa linha aí do exemplo dos carros, ela junta as peças e monta o produto final, monta o carro pronto já para o consumo. A indústria de eletrodoméstico, de eletroeletrônico e por aí vai. São indústrias de bens de consumo que finaliza, como o nome já está dizendo. Ela entrega ao consumidor final, né, o produto já elaborado, já pronto para o uso.